Fala, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos vídeos de exposição bíblica da Palavra de Deus. Como muitos de vocês sabem, nós temos uma playlist que tem alguns conteúdos bíblicos de exposição. Nós já fizemos toda a exposição do livro de Colossenses, está disponível aqui no canal para que você possa conferir do versículo 1 até o último versículo do livro de Colossenses. Já está disponível para que você possa desfrutar e ser abençoado, ser encorajado na palavra de Deus. E nós estamos também dando seguimento à série de Tito, a carta do apóstolo Paulo a esse irmão amado chamado Tito. E hoje nós introduzimos o capítulo 2 nessa série de exposições. Se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar os vídeos anteriores, eu recomendo que você acompanhe os vídeos anteriores. Nós temos o primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução da carta, e depois nós seguimos todo o capítulo 1 e estamos nesse vídeo agora dando entrada no capítulo 2 para que você possa ser abençoado. Você pode acompanhar também nos vídeos anteriores todo o contexto da carta de Tito, em qual situação ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, por que ela foi escrita, quem a escreveu, né? O apóstolo Paulo a escreveu. Então você pode acompanhar tudo isso. Mas se você está chegando nesse vídeo, é o primeiro vídeo da exposição, que você começa a acompanhar e quer continuar nele, pode continuar, porque garanto também que você também será muito abençoado, muito edificado através desse conteúdo. Nós leremos todo o capítulo 2 para fazermos essa exposição, que diz o seguinte: Mas, quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria, mas você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor e a fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra. Como vocês bem perceberam, esse texto ele começa com mais, né? Mas quanto a você, então significa que ele está retomando tudo aquilo que foi dito anteriormente. Algumas versões trarão tu, porém. Ou seja, o apóstolo Paulo está distinguindo Tito das demais pessoas que ele cita anteriormente, que são os falsos mestres, que fazem coisas absurdas, que são como lobos na pele de cordeiro para enganar os irmãos, para enganar a igreja, para pregar um falso evangelho que deturpa e que leva à morte espiritual. Depois que Paulo vai traçar todas essas características de um falso profeta, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 distinguindo, separando Tito desses falsos profetas. E o apóstolo Paulo vai dizer: tu, porém, Tito, mas quanto a você, Tito, ensine
aquilo que é verdadeiro. O texto vai dizer que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Algumas versões trarão a sã doutrina, que é a mesma coisa, né? Sã vem do linguajar médico mesmo. Quando o corpo está são, significa que ele se recuperou de alguma anomalia, de alguma enfermidade. Ele está puro, ele está inteiro, ele está apto, ele está saudável. E a sã doutrina expressa justamente isso mesmo. Um corpo que é são, uma doutrina, um ensinamento que é são, que é pura, em detrimento daquilo que é ensinado pelos falsos mestres. Paulo vai dizer então, Tito, você é diferente. Você precisa pregar aquilo que é puro, aquilo que é a sã doutrina. E ele começa a destrinchar coisas que, segmentos, ensinos, instruções, não apenas para o próprio Tito, mas também para os demais irmãos. Mas em certo momento ele vai dizer a Tito, Tito, é importante também que você execute todos esses ensinamentos, porque nós não podemos viver uma vida hipócrita. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com as nossas atitudes. Então, após o primeiro versículo, ele começa o versículo 2 já dando instrução para as pessoas que fazem parte daquela comunidade da fé na igreja lá em Creta, a igreja que Tito foi mandado para pastorear. E ele diz assim no versículo 2: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Os homens mais velhos, até hoje em dia, né, na nossa cultura, são sinal de sabedoria mesmo, é sinal de maturidade, é sinal de uma pessoa que já é experimentada na vida. E automaticamente nós já os enxergamos como uma pessoa que é bem controlada, porque já viveu muito, porque já tem uma certa experiência. E Paulo está instruindo a Tito justamente isso. Tito, instrua aos homens mais velhos que eles precisam ter autocontrole. Eles precisam ser a voz da sabedoria para aqueles jovens que ainda são imaturos, que ainda são inexperientes nessa vida. Eles precisam exercer o controle com sabedoria, o autocontrole com sabedoria. E vai dizer ainda mais assim: devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. A fé sólida é uma pessoa experimentada, uma pessoa que durante a sua vida já teve tempo de mergulhar na palavra de Deus e está apto para passar esse conhecimento adiante, com amor e com paciência. E quantos de nós, irmãos, eu não sei a partir de qual idade o apóstolo Paulo considerava uma pessoa velha, mas não sei como você também se considera, mas quantos de nós precisamos exercitar também o amor e a paciência no ato do ensino da palavra de Deus? Pegar o nosso irmão, tem gente que nós precisamos pegar pela mão mesmo. E são pessoas que insistem em cair e mergulhar numa vida de pecado, mas em amor nós temos que ir atrás dessas pessoas. Nós não podemos desistir dessas pessoas. Talvez arrumar uma outra estratégia, continuar orando, mas não desistir dessas pessoas. Esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo vai dar para os mais velhos da igreja de Creta. E agora ele parte para o ensinamento das mulheres. O versículo 3 ele vai dizer: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Então, assim como os homens mais velhos precisam viver de modo digno, respeitoso, as mulheres também têm que fazer isso. Como? Não devem ser caluniadoras. Não devem ser caluniadoras. No grego, essa palavra aqui é interessante porque ela é diabolos, né? São caluniadoras ou maledicentes. E isso vem a calhar, né? Porque quando a pessoa está praticando uma calúnia, ela está a serviço do próprio Satanás. Porque, de fato, as palavras têm poder. As palavras têm o poder de dar vida, têm o poder de dar morte. Não no sentido místico das coisas. Ah, fulano de tal falou contra mim, eu vou morrer. Não. Mas a palavra ela tem o poder de derrubar alguém, de motivar alguém. Né? Se a pessoa for muito dura com alguém, tem o poder de deixar a pessoa cabisbaixa. E imagine uma mulher caluniadora, uma mulher mais velha, que já é alguém que deve ser muito bem conceituada. Então, essa pessoa ainda ser caluniadora realmente é estar a serviço de Satanás. Não devem beber vinho em excesso. Veja que o apóstolo Paulo não está condenando a bebida alcoólica em si, o tomar vinho em si, mas o vinho em excesso. Porque, sem sombra de dúvidas, o vinho em excesso nos tira a sabedoria, nos tira entendimento, nos tira até mesmo o respeito em muitas vezes. Então, as mulheres mais velhas não podem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso. Antes,
devem ensinar tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que elas já têm aprendido, tudo aquilo que foi edificante para a comunidade da fé. Você acha que uma pessoa bêbada ela está apta para fazer uso desse bom ensino, para transmitir algum conhecimento adiante? Talvez possa ter alguma exceção, mas não via de regra. O texto continua dizendo o seguinte, ainda sobre as mulheres, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos. Então, elas, por serem mais experimentadas, elas têm que passar esse conhecimento adiante. Elas precisam ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e os seus filhos. Isso nos mostra uma coisa essencial. O amor não é puramente um sentimento, mas o amor é uma escolha. O amor é algo que pode ser aprendido. O amor é algo que pode ser passado de geração para geração. É isso que o apóstolo Paulo está instruindo a Tito. Tito, olha, ensine as mulheres mais velhas que elas precisam ensinar o amor às mulheres mais jovens. Elas têm que ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. E o texto continua, a viver com sabedoria e pureza. Em outras traduções, vai trazer a palavra honestidade. As mulheres precisam ser honestas, no sentido de pureza mesmo. E antigamente era muito usado isso, né? Eu não ando de roupa curta, eu sou mulher honesta, né? Mas é no sentido de pureza mesmo. Uma mulher casada do lar, ela tem que viver em pureza, porque o seu corpo, o seu desejo é exclusivamente para o seu marido. O texto continua dizendo que elas precisam serem ensinadas a trabalhar no lar. Em algumas versões vai trazer a serem donas de casa, que é justamente isso, trabalhar no lar. Muitas mulheres daquela região, daquela época, viviam de casa em casa, né? Vivendo uma vida ociosa e deixando de lado o trabalho com o seu lar. E o apóstolo Paulo está instruindo a Tito, Tito, essas mulheres precisam viver a vida do lar. Elas precisam trabalhar em casa, porque elas são donas de casa. O apóstolo Paulo aqui não está fazendo menção às mulheres não trabalharem, né? Talvez alguém possa argumentar, então as mulheres não podem trabalhar? Podem. Não era uma realidade daquela época, talvez, as mulheres saírem de casa para trabalhar. Então não é sobre isso que o apóstolo Paulo está se debruçando. O apóstolo Paulo está se debruçando sobre a vida de algumas mulheres que costumavam levar o seu cotidiano de forma muito ociosa. E o apóstolo Paulo está instruindo, dizendo, não, elas precisam ser donas de casa, não no sentido pejorativo, que hoje, século XXI, com o advento do feminismo, está tudo muito negativado, né? Não é nesse sentido. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, elas precisam dar atenção ao seu lar, porque do seu lar elas são donas, da sua casa elas são donas, então elas precisam exercer essa função que lhes cabe. O apóstolo Paulo continua ainda instruindo o seu discípulo Tito, dizendo que essas mulheres precisam, ainda no versículo 3, fazer o bem e ser submissas ao marido. Fazer o bem é autoexplicativo, né? O bem dentro do seu lar, fazer com que o seu lar seja edificado. E a mulher sábia, segundo Salomão, edifica a sua casa. Ser submissa ao marido é algo imprescindível. E muita gente confunde ser submissa com ser subjugada. O marido não tem poder nem autoridade para maltratar a mulher. A mulher precisa ser amada, a mulher precisa ser bem cuidada. A mulher é uma joia feita pelo próprio Deus. A mulher é um instrumento maravilhoso de consolo para o homem. Deus fez a mulher porque Deus olhou para a terra e viu que o homem estava só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora idônea. Então a mulher para estar lado a lado com o homem. O fato de ser submissa não implica dizer que a mulher está um grau abaixo do homem, mas simplesmente que ela executa tarefas diferentes. O homem, por ser líder, por ser cabeça, ele está atarefado com outras coisas, com outras demandas. E a mulher, por ser submissa, tem outras demandas para si. Ela é a dona do seu lar e elas precisam se submeter a essas ordenanças do nosso Senhor. E o texto continua no versículo 5.
Assim não envergonharão a palavra de Deus. Por que não envergonharão a palavra de Deus? Porque as nossas atitudes não estão dissociadas da nossa vida de pregação. Aquilo que a gente prega precisa ser o que a gente pratica. E se alguém olha para uma mulher e vê que essa mulher ela está caminhando nos caminhos do Senhor, assim como ela fala da palavra de Deus, então o evangelho não será envergonhado. Então as nossas vidas não serão envergonhadas. No versículo 6, o apóstolo Paulo instrui Tito a, semelhantemente, da mesma forma, incentivar os mais jovens a serem sábios, a agirem com sabedoria. Irmãos, infelizmente nos nossos dias, juventude está muito associado com imaturidade. Nós enxergamos um jovem naturalmente como alguém imaturo, mas essa não é uma realidade para todos os casos. A Bíblia está instruindo que os nossos jovens precisam agir com muita sabedoria, com maturidade também de vida, é o que vai dizer nesse versículo 6. E o próprio apóstolo Paulo vai instruir a Tito, que possivelmente era alguém também jovem, no versículo 7 ele faz essa junção dos dois versículos, tanto do 7 quanto do 6, após ele dizer que os homens mais jovens precisam viver com sabedoria, o apóstolo Paulo vai dizer, você mesmo, Tito, precisa ser um exemplo da prática de boas obras. Pratique boas obras, não somente fale, não somente ensine, mas pratique as boas obras. O apóstolo Paulo não está colocando isso como uma condição para ser salvo, mas se somos cristãos, se nós exercitamos o ensino da palavra de Deus, nós fomos chamados para praticar essas boas obras. Porque nossa vida não é apenas de discursos, mas de prática. Tudo que fizer deve refletir a sua integridade e a seriedade do seu ensino. O ensino da palavra de Deus é sério. E tudo que a gente faz precisa refletir o ensino da palavra de Deus. Você voltaria, meus irmãos, numa igreja em que o pastor pregasse várias coisas, mas depois ele lá fora você o encontrasse e ele não fosse nada disso? Você voltaria lá? Você acha que isso estaria envergonhando o evangelho de Deus ou você acharia que isso estava exaltando o evangelho de Deus? É por isso que o apóstolo Paulo diz que não pode haver separação entre o que a gente fala e o que a gente faz. Versículo 8 ele vai dizer, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Veja só, a sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui a sua mensagem, não é simplesmente a mensagem falada, mas é a mensagem que as pessoas enxergam também em nós. É um conjunto de coisas, é tudo aquilo que já falamos, a prática junto com o discurso. Esse comboio forma um conjunto chamado mensagem. É a mensagem que você leva ao mundo. A mensagem que você leva ao mundo não é somente o seu discurso, mas é a sua vida. A sua vida, de certa forma, também é uma pregação. E ela tem que ser tão perfeita a ponto de ninguém criticar. E isso não quer dizer que você não vai cair. Você vai cair, você vai pecar, você vai vacilar, você vai tropeçar. E não importa em qual pecado seja, você vai tropeçar. Mas, vivendo a palavra de Deus, precisamos ter entendimento que devemos todos os dias caminharmos velozmente em direção ao arrependimento, para vivermos uma vida íntegra e viver essa mensagem de forma perfeita. Isso aqui, de forma perfeita, não quer dizer de forma utópica, de uma forma que a gente nunca vai conseguir, porque nós conseguimos atingir essa perfeição dentro dos limites do possível. Porque a perfeição não é que você nunca mais vai pecar nessa terra, mas é você sempre reconhecer que é um pecador, que caiu, que necessita de arrependimento. Precisa se consertar para que o seu discurso, enfim, faça sentido. O texto continua no versículo 8. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Que maravilha, né? Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos um contexto completamente oposto. As pessoas olham por aquilo que sai na mídia, por aquilo que sai no Facebook, por aquilo que sai no Fuxico Gospel. As pessoas olham e dizem, olha, pastor fulano de tal roubou a igreja. Pastor fulano de tal subtraiu isso, subtraiu aquilo, fez aquilo outro e tudo mais. E as pessoas olham e o evangelho fica aquém, porque as pessoas acham que a prática de fulano de tal é o evangelho, porque é o conjunto da mensagem. Mas tem outros pastores que são realmente fiéis e
o combate aos falsos mestres não é somente nós ignorá-los, mas é agirmos de uma forma ativa. Não é simplesmente sermos, olha, fulano de tal errou, mas nós não reforçamos, nós não endossamos essa ideia. Então, o que é que vocês endossam? Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que levar esse conjunto de mensagem adiante. E quando nós levamos esse conjunto de mensagem adiante, ninguém terá nada para dizer a nosso respeito. Nós estaremos agindo de acordo com aquilo que pregamos, e isso é maravilhoso, isso é esplêndido, isso é espetacular. Mas no versículo 9 o texto diz, uma mensagem agora para as pessoas que são escravas. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Os escravos precisam agradar o seu senhor. Então o apóstolo Paulo é racista. O apóstolo Paulo é escravocrata. Não, meus irmãos. Primeiro que o contexto de escravidão nessa época não era um contexto racial ao qual estamos acostumados. Não tinha nada a ver com a pessoa ser negra, a pessoa ser de pele escura. Um escravizado nessa época não tinha relação com a cor da sua pele. E o contexto de escravidão era um contexto completamente aceito naquele momento. O apóstolo Paulo, ele estava instruindo como um escravizado, haja vista que essa era a realidade de muitas pessoas, precisava se comportar. O apóstolo Paulo, ele não está endossando a escravidão quando ele coloca os escravos como seres humanos. O apóstolo Paulo está instruindo escravos e dizendo que o escravo também pode ser filho de Deus e pode ter uma conduta exemplar. Um escravo pode ser também um cristão. O apóstolo Paulo, ele não trata o escravo simplesmente como um objeto, como muitos faziam. Mas o apóstolo Paulo, ele traz humanidade para aquela pessoa que está escravizada. Ele diz no versículo 9, quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor, fazer o possível para agradá-lo. Porque assim o seu senhor vai olhar para o escravo e vai enxergar Cristo nele. Então o escravo não é simplesmente um objeto. O escravo, ele não tem o peso dessa Bíblia aqui, apenas um papel que pode ficar velho, pode ser descartável. Não, um escravo também é um servo de Cristo e ele pode também refletir o brilho de Cristo. Aí ele vai dizer ainda para os escravos, não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. O patrão tem que olhar para você, meu irmão, seu patrão na sua empresa tem que olhar para você e sentir confiança no seu trabalho. O patrão tem que olhar para você e ver que você é um excelente funcionário, não porque simplesmente você é bom, mas porque você é cristão. Olha, fulano de tal disse que é cristão, confio nele. Porque você precisa exalar o brilho de Cristo, o perfume de Cristo. Assim, tornarão atraentes em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Como é que o ensino sobre Deus pode ser atraente se eu prego uma coisa e eu pratico outra completamente diferente, contradizendo aquilo que eu preguei? Dessa forma, o ensino de Cristo, de Deus, nosso Salvador, não se torna atraente. Mas as pessoas, quando enxergam que você está levando aquele comboio, que é a mensagem, de forma perfeita, então o ensino de Cristo, o ensino de Deus, torna-se atraente para as pessoas que estão à nossa volta. E ele vai dizer, ele vai explicar tudo isso, o apóstolo Paulo, no versículo 11, dizendo, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. A graça de Deus já está exposta, aí ela traz salvação a todos os homens, não, mas a todas as classes de pessoas, quer seja mulher, quer seja jovem, quer seja homem, quer seja escravo. A graça de Deus foi manifesta a todos e a todos quer salvar. Versículo 12 vai dizer, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Irmãos, essa instrução aqui foi para pessoas que participavam da comunidade da fé, a comunidade cristã. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Significa dizer que dentro da comunidade da fé existem pessoas que estão vivendo o estilo de vida ímpio. São pessoas que, se você colocar em um local fora da igreja, junto com o ímpio, você não consegue distinguir quem é ímpio
e quem é uma pessoa que vive no temor de Deus. Porque são pessoas que têm seu estilo de vida semelhante a uma pessoa que não se submete à vontade de Deus. E ele diz também, precisamos abandonar os prazeres pecaminosos. O pecado, meus irmãos, sempre será prazeroso. Se não fosse prazeroso, ninguém praticava. Mas tem gente que se deleita nele. A pessoa, quando é santa, quando está nos caminhos do Senhor, peca. O pecado é prazeroso, mas a pessoa logo se arrepende e não tem prazer de viver aquela vida. Mas o apóstolo Paulo está instruindo a Tito, dizendo, Tito, olha, tem pessoas que se deleitam no pecado, que acham o pecado com sabor doce. Pessoas que estão dentro da comunidade da fé, que precisam urgente de arrependimento. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. São os 3 pilares para uma vida cristã, bem-sucedida no mundo, além das paredes da igreja. Uma vida de justiça, devoção e sabedoria. Sabedoria, justiça e devoção são os pilares do cristão. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele precisa encontrar uma igreja imaculada. Uma igreja cujas manchas do pecado foi apagada pelo sangue do Cordeiro. Enquanto esse dia não acontecer, é nosso dever procurar vivermos essa instrução que o apóstolo Paulo trouxe aqui. Poxa, eu acordei hoje. Mais um dia de vida para a glória do Senhor. Jesus não voltou. Eu vou levantar da minha cama e eu vou praticar tudo isso aqui, porque Cristo ainda não voltou. Eu vou fazer tudo isso aqui pelo resto da minha vida, até que o nosso Senhor volte para me buscar. Que maravilha, né? Viver nos caminhos do Senhor. O versículo 14 é maravilhoso, ele vai dizer, ele entregou a sua vida, quem? Jesus, para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Irmãos, talvez você pegue essas instruções que aqui que o apóstolo Paulo deu a Tito e diga, não tem como eu praticar, é extremamente difícil. Mas o apóstolo Paulo, ele contra-argumenta dizendo que Jesus, ele entregou a sua vida, a sua última gota de sangue. Para quê? Para nos libertar de todo pecado. Nós não estaremos livres nessa terra da presença do pecado, mas somos já livres do poder que o pecado tinha sobre a nossa vida. É a ideia do já e ainda não. De fato, Cristo nos libertou do nosso pecado porque vivemos caindo. Porque nós não estamos livres da presença do pecado. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo vier, quando nós formos morar com Ele nas moradas celestiais. Você antes não conseguia se livrar da pornografia, da bebedeira, de toda sorte de pecado, da mentira, da avareza. Mas quando Cristo morre por você e paga seu pecado na cruz, você consegue, você está habilitado pelo poder do Espírito Santo a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E tudo isso, a morte de Cristo na cruz, é também para nos tornar seu povo. Éramos inimigos de Deus, não pertencíamos à mesma pátria que o nosso Deus, mas ele nos comprou com um alto preço, preço de sangue, preço de morte, preço de cruz, e hoje somos seu povo, inteiramente dedicado a boas obras, de modo que as boas obras vão sempre refletir a nossa salvação e aquilo que Deus fez por nós. Quer mostrar que Cristo morreu por você? Quer mostrar o que Cristo fez na cruz por você? Pregue a palavra de Deus e exerça as boas obras. Elas andam de mãos dadas, elas se coadunam. O último versículo vai dizer assim, ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignorem o que você diz. Insista, meus irmãos. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, insista, não esmureça. Claro,
Você não vai ser uma pessoa tão irritante a ponto de fazer aquele irmão fechar as portas para você. Mas você vai orar ao Senhor, pedir estratégias ao Espírito Santo, para que você possa exortar essa pessoa, para que você possa advertir essa pessoa, para que ela possa andar sempre, sempre e sempre nos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.